Vamos fazer algumas aplicações daquelas fórmulas, né, que apresentamos antes e considerando um sistema extremamente simples, né? Que sistema é esse? Um gás ideal, né? É muito simples este sistema. Por quê? A gente despreza as interações entre as partes que compõem o sistema. E a gente só precisa levar em conta a energia cinética. Então, levando em conta a energia cinética, nós devemos separar, né, gases constituídos por moléculas monoatômicas, diatômicas e poliatômicas. Independentemente do tipo de molécula que a gente tenha, a energia cinética de translação, né? Nós sabemos que essa energia cinética de translação ela é igual a N vezes K vezes 3/2 da temperatura, ou ainda N vezes 3/2 de kT. É isto. Ou, de outra forma, em número de moles, é igual a N vezes R vezes, vou colocar o 3/2 aqui, T. Então, eu tenho duas expressões para energia cinética. Veja, eu estou levando aqui em conta só a energia cinética de translação. É claro que se eu levar em conta de rotação, então eu vou colocar aqui a energia cinética de rotação como sendo igual a Ni sobre 2. Ni é o número de graus de liberdade internos associado à rotação. Ni vezes N vezes R vezes T. Consequentemente, a energia, porque só tem energia interna, é função da temperatura e, portanto, E de T é igual a 3 mais Ni sobre 2 vezes N, número de moles, vezes R vezes T. Ou seja, a energia de um gás ideal só depende da temperatura, não depende do volume. Ni é igual a 0 se eu estiver falando de um gás de moléculas monoatômicas. Ni é igual a 1 para moléculas diatômicas e Ni igual a 2 para moléculas poliatômicas. De forma que a questão é se eu levo em conta, né, esses graus de liberdade internos ou não, né? Mas é sempre prudente e mais adequado levá-los em conta. Ora, agora nós já sabemos como a energia depende da temperatura, de forma que vamos agora voltar, né, à primeira lei da termodinâmica. Ou seja, de que, se eu fornecer uma certa quantidade de calor, né, para um gás ideal, de que é igual a dE.
mais P vezes dV. É a primeira lei da termodinâmica. Mas aqui tem uma coisa curiosa. O E só depende, nesse caso, da temperatura. De forma que agora eu posso escrever dQ igual a dE mais dE dt vezes dt, portanto, dQ, em resumo, dE é igual a 3 mais Ni sobre 2 N vezes R vezes dt. Portanto, aqui eu tenho 3 mais Ni sobre 2 vezes N vezes R dt, pura e simplesmente. Por quê? dE depende só de T, dE é igual a isto aqui vezes dt. Então aparece ali 3 mais Ni sobre 2 vezes N vezes R dt, mais P vezes dV. Apliquei a primeira lei da termodinâmica. Se eu fornecer uma quantidade de calor, ela pode ser utilizada para aumentar a temperatura, para expandir o gás, aumentar o volume. Agora, se eu mantiver o volume constante, é o que nós chamamos, né, de uma situação na qual o volume é constante. Então, é um processo isovolumétrico, isocórico, né? V é constante, consequentemente, de que, agora, se eu mantiver o volume constante, é igual a 3 mais Ni sobre 2 vezes N vezes R dt. Aqui está. Porque eu mantive o volume constante. Mantido o volume constante, eu obtenho isso. Consequentemente, fornecendo uma quantidade de calor para um gás ideal, se ele for mantido a volume constante, haverá um incremento da temperatura, que é proporcional à quantidade de calor recebido. Essa grandeza aqui é o que nós estamos chamando de capacidade térmica do gás a volume constante, e ela é igual a 3 mais Ni sobre 2 vezes N vezes R. Ora, o calor específico molecular eu divido pelo número de moles e eu obtenho, portanto, 3 mais Ni sobre 2 vezes R. Aqui está. Agora, e com respeito à situação na qual o volume se mantém constante? Ora, eu quero, em primeiro lugar, lembrar, porque agora a gente precisa da equação de estado, né? Eu preciso lembrar, né, que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Essa aqui é a equação de estado de um gás ideal, né? Ora, vamos agora analisar a situação na qual eu mantenha agora a pressão constante, porque isso define o que eu chamei antes de calor específico molar, por exemplo, a pressão constante. Agora, eu estou considerando o caso onde a pressão é constante. Nesse caso, de que índice P é igual. Ora,
já sabemos que isto aqui é igual a CV. Então, vou manter CV vezes dt. Esse é o primeiro termo. Ora, se a pressão é constante, eu posso colocar aqui mais D vezes P vezes V. Porque a pressão é constante, posso colocá-la aqui dentro, não tem problema. Agora veja, utilizando a equação de estado, né, dPV é igual a N vezes R vezes dt. Portanto, a conclusão é que dq índice P é igual a Cp dt, onde Cp é igual a CV mais N vezes R. É uma relação bastante simples entre os dois calores específicos, né? No caso de um gás ideal. Aqui estou falando da capacidade térmica, mas para o calor específico vale a mesma coisa. Então, por exemplo, Cp molar, agora que é dividindo por N, é igual a CV molar mais R. Uma relação, portanto, bastante simples, né, entre calores específicos molares. A diferença entre eles é apenas a constante dos gases. Portanto, esse exemplo ele é bastante simples, mas ele é muito ilustrativo, né, de como a gente pode fazer uso da primeira lei da termodinâmica para calcular calores específicos, que são grandezas físicas mensuráveis, né? Então, você tem como, em princípio, por exemplo, medindo o calor específico, determinar, grosso modo, né, como a energia varia com o volume, como a energia varia com a temperatura. Na realidade, o que a gente tem é derivadas parciais. A gente determina, em geral, aqui no caso, realmente, nós podemos medir dE dt, de fato, né, e não derivadas parciais. Mas é um exemplo simples e que ilustra bastante bem como a gente pode fazer previsões, né, e que essas previsões a gente pode medir. Ou seja, previsões, né, com base na primeira lei da termodinâmica, e agora nós estamos determinando constantes que caracterizam os gases ideais, claro. Poderíamos fazer isso também para o gás de Van der Waals. As contas são mais complicadas, né, do que essas que acabamos de fazer. Mas esse aqui é um bom exemplo. Ele é bem simples e ilustrativo de como a gente pode fazer uso da primeira lei da termodinâmica.